Hoje lição de número 6 de novembro de 2022. O tema é a justiça de Deus. E aí, você leu o capítulo 14 de Ezequiel? Não? Você vai ver como que Deus faz para corrigir uma nação. Você vai ver o que ele faz quando ele quer corrigir uma nação. Bora lá para a aula aprender. Vamos para o nosso textuário, vamos lá? O textuário diz assim, com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, verso 26. A verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Bora para a nossa introdução então, para a gente ganhar tempo aqui. Eu vou ler só um pedaço para a gente ganhar tempo, para não ficar lendo a revista inteira, que não tem necessidade. O importante é eu trazer para você os pontos principais para você aprender sobre essa lição, ou se você já é professor, você pegar as informações, pescar as informações que vai ser relevantes para você e você levar para sua aula, não é isso? Então aqui na nossa introdução diz assim, é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir-se à casa de Israel. E o que parece, a primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Tá vendo aí? Aqui nós vamos aprender então aí, sobre a retribuição divina ao pecado de uma nação. Vamos ver aí o que o pecado de uma nação inteira causa e quais são as consequências disso para todo o povo. E quando a consequência vem para uma pessoa específica, é só para aquela pessoa específica. Mas quando as consequências vêm para a nação inteira, aí é grande, é pequeno, é animal, todo mundo sofre. Porque se for para a nação, até os animais vão sofrer as consequências. Então nós vamos aprender aqui, né? Vamos partir então direto aqui para o nosso ponto 1, que é para a gente partir então diretamente ao nosso assunto. Mas antes disso, só te pedir uma coisinha, se inscreva aí no canal para me ajudar. Isso, irmão, ou irmã, jovem, vai lá, é de graça, clica aí em se inscrever-se, não custa nada. O YouTube exige isso da gente para os vídeos serem impulsionados mais para frente e vocês vão me ajudar também, né? Tá bom? Clica aí, se inscreve aí para me ajudar, tá certo? Dá um like. Se quiser fazer um comentário também, tá bom? Vai ser bem-vindo. Eu vou lá e vou dar uma olhadinha nos comentários. No ponto 1, sobre identificação do juízo divino. Bom, aqui nós vemos que a ira de Deus não acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso, pois Deus sempre concede oportunidade para o arrependimento. O perdão de Deus vem através do arrependimento, mas no caso de Jerusalém, o tempo tinha se esgotado, pois muitos avisos já tinham sido dados, né? Tá vendo aqui? Deus ele vai avisando. Deus ele avisa hoje, Deus ele avisa amanhã, Deus avisa um mês que vem, Deus avisa o ano que vem. Deus não dá só um avisozinho só e já manda as consequências, não. Porque Deus ele é infinito em misericórdia. Deus ele é muito longo, muito, profundo em misericórdia. Não é como nós, seres humanos, que dificilmente perdoa, sai aquele perdão na hora. A pessoa às vezes fica remoendo aquilo ali, fala que perdoou às vezes da boca para fora, mas ainda fica guardando aquele ressentimento. Deus é assim, se a pessoa se arrepende de verdade, ela perdoa na mesma hora ali, daquele pecado já não se lembra mais, pega como se fosse um embrulho de uma coisa, de um papel amassado, aquele pecado e joga no mar do esquecimento e dele já não se lembra mais. Mas a palavra-chave para isso aqui, para a gente entender, é o arrependimento. Porque, olha só, a ira de Deus não acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso, pois Deus sempre concede oportunidade para o arrependimento. Bom, Deus ele avisa várias vezes, ele usa os profetas dele para avisar o povo ou para avisar pessoas específicas.
Então aquela pessoa, quando chega a acontecer alguma coisa com ela, ela já foi avisada diversas vezes. Porém, muitas das vezes as pessoas não dão ouvido, as pessoas ignoram a profecia, as pessoas ignoram o que Deus disse para ela, então aí acaba sofrendo consequências pelos próprios erros, porque Deus, Ele é nosso Pai. Então quando Deus vê nós, filhos, indo em direção ao perigo, Ele nos avisa. Ele nos avisa para nós através de sonhos, através de visões, ou Ele usa alguém para falar, ou até mesmo algo que passa rapidamente, Ele faz você lembrar daquele assunto e para você entender que não é para você fazer, que não é para você ir, que não é para você retornar, enfim. Mas Deus, Ele avisa. E não é uma vez só não, Deus avisa diversas vezes. Então quando o ser humano chega a cair, ele já foi avisado diversas vezes. E aqui no caso de Jerusalém, especificamente lá na região de Judá, a ira de Deus já tinha se acendido a um ponto que o pecado daquele povo estava cheirando mal às narinas de Deus. Aqueles pecados daquela nação já estavam cheirando mal, já estava chegando até as narinas de Deus como uma forma assim que Deus já não estava mais suportando, a ponto de vomitar, para a gente entender melhor. Porque Deus já estava no limite, porque Deus já tinha avisado várias vezes, já tinha usado vários profetas para avisar a nação, e a nação continuava se prostituindo espiritualmente, tá? Já continuava ali adorando outro Deus. Tudo que Deus mandava para eles, eles ignoravam. Ignoravam no sentido assim, que não reconhecia que era Deus. Então Deus ia sempre avisando, usava um profeta hoje, usava outro profeta amanhã, usava outro profeta depois de tantos meses. Usou Ezequiel aqui, que faz parte aqui da lição. Então, o título diz aqui, ó, a justiça de Deus. Essa lição 6, ela fala a justiça de Deus, porque Deus, Ele é justo. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. E Deus é justiça. Por quê? Porque Ele é justo. Ele é justo. Ele não manda logo o castigo de imediato. Ah, Adonias, mas Deus não castiga. Não vejo Deus como um Deus castigador, não. Você é pai? Você é mãe? Você bota o seu filho de castigo? Porque a minha filha, quando ela estava mais nova, e até hoje, com 12 para 13, a gente ainda coloca de castigo. Então, Deus castiga todos o quanto Ele ama. Porque é assim que corrige. Você não corrige o seu filho deixando ele fazer o que ele quiser e dando somente o sim para ele. Não. As crianças têm que aprender também com a palavra não. Para ela saber que tudo na vida tem limite. Para ela saber que ela não pode fazer o que ela quiser. Assim somos nós. A nação é assim. Então Deus já tinha avisado por diversas vezes. A ira de Deus não acontece sem uma justa causa. O que quer dizer isso? Se Deus se irou com essa nação, se aqui está falando que Deus não se ira por uma justa causa, é porque, meu amigo, eles estavam cometendo algo absurdo, a ponto de Deus se irar, a ponto de Deus ficar irado. Então não era pouca coisa não, e não era só por um dia não, isso já vinha de meses, de anos, e eles ali cometendo os mesmos erros e não se arrependia. Isso aí que era o perigo. Eram avisados e não se arrependiam dos seus erros. Aí nós vamos ver mais à frente aqui que por causa disso, não dar ouvidos, ignorar o profeta, aí depois Deus chega ao seu limite e diz agora basta, né? É aonde que ele chega agora basta. Jerusalém, Judá, agora basta. Agora não tem mais o que falar. Vocês já foram avisados por diversas vezes. Então aqui, Deus disse, quando uma terra pecar, isso serve para todos, tá? Virá, quando uma terra pecar, virá falta de pão, crise econômica, né? Que aí as coisas ficam caras, a fome, a doença, etc, né? Então, o povo antes, quando tudo ia bem, Deus dava, porém, eles não agradeciam, ou agradecia outro Deus. Então a correção veio e todos começaram a sentir as consequências. Então, repetindo aqui a primeira frase aqui dessa parte, onde que Deus disse, quando uma terra pecar, virá.
Quando diz aqui que quando uma terra pecar, está falando de nação. Então, quando uma nação pecar, pode saber que virá consequências. Então, como eu disse no início, quando Deus quer corrigir uma pessoa específica, Ele quer corrigir, por exemplo, o Adonias, né? Então, quando Ele quer me corrigir, Ele vai me falar por diversas vezes o que Ele quer que eu faça, o caminho que eu devo trilhar, se eu devo me afastar de tais coisas, se eu devo parar de fazer tais coisas. Então Ele vai ficar me avisando através de sonhos, através de visões, através de algum irmão ou irmã, através de uma palavra que você ouve, que eu ouço na igreja, Ele vai me falar. Se eu ignorar isso, pode saber, eu vou sofrer consequências por causa disso. Então a nação é a mesma coisa, porém de uma forma diferente, no sentido de que aqui ele está falando, quando uma terra pecar, aqui está falando então agora da nação, não é de uma pessoa específica. Quando uma nação pecar, virá. Aqui era a nação inteira de Jerusalém. Jerusalém tinha se corrompido. A região de Judá estava toda corrompida com ídolos, né? Com ídolos, eles estavam adorando a ídolos. E sabe o que estava acontecendo? Deus mandava frutos, Deus mandava bênção, Deus mandava as vitórias para eles, e ao invés deles agradecerem ao Deus do céu que estava dando tudo isso para eles, eles iam lá e agradeciam a Baal. E foi isso por diversos meses, por diversos anos. Deus dava e eles iam lá fazer sacrifício para Baal. Deus mandava a chuva, Deus mandava o alimento, Deus mandava o trigo, Deus mandava a cura de diversas doenças, aí eles iam lá fazer sacrifício para Baal. E isso foi despertando a ira de Deus. Porque Deus dava, porém agradecia a outro. Quem não fica com raiva, né? Então, a nação de Israel, eles foram só pecando, só servindo ídolos, só fazendo sacrifício a ídolos. E a ira de Deus foi se acendendo, se acendendo, se acendendo, até que chegou em um limite, já não tinha mais jeito para Jerusalém, a não ser o arrependimento. Mas, porém, o povo estava com as mentes tão cauterizadas que eles esqueciam, ou fingia que esquecia do arrependimento. O segredo de tudo, o antídoto de tudo, o segredo para se adquirir o perdão é o arrependimento. Era tudo que Deus queria. Aí, está falando aqui, ó. Quando uma terra pecar, virá. Aqui agora nós vamos entrar na parte onde Deus começa a corrigir a nação inteira. Como que Deus corrige a nação inteira? Hein? Será que Ele vai descer do céu e vai reunir todo mundo e vai falar assim, todo mundo passa aqui e vai tomar uma chibatada? Você acha que é assim? Claro que não. Deus é Espírito e Deus é piedoso, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. E quando Ele quer corrigir uma nação, Ele faz com que a nação comece a passar aperto. Aperto financeiro, aperto de alimento, aperto na área da saúde. Deus vai fechando o cerco. Aí eles começam a sentir falta do alimento, aí eles começam a perder saúde, aí começa a morrer animais no campo porque os matos já não vai ficar mais verdinho, porque Deus vai reter a chuva. Aí Deus começa a reter a chuva, Deus começa a reter os alimentos, Deus começa a reter a saúde, aí começa a vir doenças, aí começa a vir desespero, aí eles começam a passar fome, aí eles começam a sentir falta das coisas, as coisas começam a ficar caras porque não tem, é a demanda, né? Como não tem, aí tudo fica caro, é a carestia. Então Deus vai corrigindo a nação, porque aí a nação vai ficando, passando o aperto financeiro, né? A área econômica ali, mexeu na área econômica, mexe com o estômago de todo mundo, não tem essa nem aquele. Então se mexeu no estômago, mexeu na área financeira, mexeu na área da economia, toda a nação vai sentir. Porque tudo começa a ficar caro, nem todo mundo vai ter condições de comprar o alimento, e aí aí a nação vai começar a passar o aperto. Aí talvez eles começam a se conscientizar, porque Deus que está fazendo isso conosco, por que Deus está permitindo isso? Aí começa a vir as perguntas e as indagações para Deus, aí começa a lembrar que existe Deus. Ah, agora existe Deus. Ah, por que agora estão se lembrando de Deus? Mas quando tudo está bem, Deus dava, agradecia a outro Deus. Deus mandava a chuva, agradecia a Baal. Não, Baal que é responsável pela chuva, Baal que é responsável pelos alimentos, Baal que é responsável pela agricultura. Aí agradecia a Baal. E Deus que mandava.
Aí Deus foi se irando e começou a corrigir o povo fazendo o quê? Retendo então o alimento, retendo a chuva, retendo a parte econômica. Todo mundo começou a ficar com fome, todo mundo começou a passar necessidade, os gados começaram a morrer no campo, começou a vir doenças, ficaram desesperados. Mas tudo que Deus queria era corrigir eles para que eles se lembrassem que deveriam se arrepender. O principal aqui é o arrependimento. Então as pessoas às vezes, Deus avisa, a pessoa não faz, Deus avisa, a pessoa ignora. Aí as pessoas começam a sofrer consequências, né? Começam a sofrer consequências dos seus próprios erros ali. Mas tudo que Deus quer nesse momento é o arrependimento. É o arrependimento que Deus quer. Às vezes nós estamos sofrendo e tudo que Deus quer falar é falar assim: se arrependa que tudo isso vai passar. Aquele que pede perdão alcança misericórdia. Tudo que Deus quer às vezes é o arrependimento. Tudo que Deus queria era que a nação de Jerusalém ali, a nação de Israel, voltasse para Deus. Tudo que Deus queria era que voltasse para Ele, se arrependessem e reconhecesse que Ele era realmente o Deus de Israel, que dava o livramento, que mandava tudo, que sustentava eles. Era o reconhecimento. Deus queria que eles reconhecessem isso. Era o arrependimento. Se eles se arrependerem, o coração de Deus é muito grande. Quando a pessoa se arrepende, Deus envia logo a sua misericórdia e perdoa. E a pessoa fica na bonança novamente. Então, muitas das vezes nós estamos sofrendo por alguma coisa, sofrendo, e tudo que Deus quer é só falar assim: ô meu filho, ô minha filha, é só você se arrepender, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados. As minhas mãos estão estendidas aqui, ó, pronto para te abençoar. Os meus ouvidos estão aqui aguçados para ouvir o seu clamor. Vai, pede perdão, se arrependa, que eu vou te perdoar. Que quando você pedir o perdão, eu vou te perdoar, eu vou conceder a minha misericórdia. Aí você vai ter a sua vitória. É tudo isso. Então, o que Deus quer? É o arrependimento, gente. Eu estou frisando bastante isso, porque tudo que Deus queria que a nação de Israel reconhecesse é que eles precisariam se arrepender dos seus erros, afastar dos pecados, afastar da idolatria, que era isso que estava contaminando Israel, a idolatria, né? Era tudo isso. Deus só queria que eles se arrependessem, parassem de fazer sacrifícios para outros deuses, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas a palavra-chave é arrependimento. Bom, sobre petição que Deus não atende. Outro ponto aqui, principal aqui, um dos pontos principais aqui. Quando Deus aqui, sobre petição que Deus não atende. Ou seja, oração que Deus não atende. Clamor que Deus não atende. Súplica que Deus não atende. Então, olha só isso aqui, ó. Na época de Sodoma e Gomorra, Deus ouviu a oração de Abraão, mas a cidade foi destruída, deixando somente a família de Ló. E mesmo assim, até a esposa de Ló pelo caminho virou uma estátua de sal. Não é isso? Por quê? Porque tinha tanta contaminação em Sodoma e Gomorra, o povo estava tão arraigado no pecado, na idolatria, o povo estava tão atolado no lodo do pecado, que a cidade inteira estava contaminada. Deus decidiu destruir tudo. Foi aonde que Abraão foi lá e começou a interceder, porque ele sabia que seu sobrinho estava lá. Na verdade, Abraão estava intercedendo pela cidade, na verdade ele estava preocupado era com o sobrinho dele que estava lá e com a família dele. Falei assim: meu Deus, e se tiver tantos lá na cidade, você vai destruir assim mesmo? Não, se tiver 40 eu não destruo. Meu Deus! Então se Deus falou isso é porque tem menos. E se tiver 30, também não destruo. Se tiver 20, também não destruo. Se tiver 10, também não destruo. Olha, uma cidade inteira para ter 10 pessoas que são justas, misericórdia. Era sinal que estava todo mundo contaminado. Então, Sodoma e Gomorra, Deus ouviu o clamor de Abraão. Porém, quem foi salvo lá? Somente Ló e a sua família. Mas mesmo assim, a sua esposa resolveu olhar para trás. Ai, minhas riquezas, meus bens e tal. Ai, tá pegando fogo em tudo, que pena. Na hora que ela olha para trás, do jeito que ela olha, ela vira a estátua de sal. Nem a esposa escapou.
porque não aguentou ver tudo ficando para trás, se queimando, e resolveu olhar para trás, sendo que o objetivo era olhar para frente, o alvo era lá na frente, não era olhar para o passado. O carro tem o retrovisor menor do que o para-brisa é um vidro grande para a gente olhar para frente. O retrovisor é pequenininho para olhar para trás, ou seja, o principal é olhar para frente e não olhar para trás, porque para trás já é passado, esquece o passado. Olha para frente, se arrependa, olha para frente, aonde vem o seu socorro, que é Deus. Então aqui, houve outros casos de que Deus perdoou as cidades, diversas vezes, né? Mas Jerusalém, na região de Judá, já havia ultrapassado todos os limites. Já havia ultrapassado todos os limites, e aqui eu vou entrar agora para a gente concluir nessa parte aqui. Olha o ponto que chegou Jerusalém e Judá. Olha o ponto que chegou, hein? Deus chegou a citar nome de 3 homens da Bíblia como referência. Eu olhei essa parte aqui, eu fiquei assim, poxa vida, se Deus citasse o meu nome em umas coisas dessas assim, eu ia ficar muito feliz, que era sinal que eu estava ali, bom demais, né? Então, olha, Deus citou 3 nomes aqui como referência. Jerusalém está a tal ponto, Ezequiel, Judá está a tal ponto, tão corrompida, que se viesse aqui Noé, Daniel, né? E Noé, olha aqui, se viesse aqui Noé, Daniel e Jó, mesmo se esses 3 homens justos, olha como Deus citou esses homens aqui como referência de justos, honestos, se viessem aqui, Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens honestos, e interceder por Jerusalém, mesmo assim, a cidade seria destruída e eu pouparia só os 3. Você está vendo só? Além de Deus citar aqui, por isso que eu falei, se fosse eu, acho que eu ia ficar todo bobo, né? Falar assim, nossa, Deus me citou eu como referência de pessoa boa, de caráter, de honesto, de servo dele. Olha que privilégio que esses homens teve de Deus citar eles como verdadeiros servos de Deus. Isso é um privilégio muito grande de Deus usar você como referência, e Deus vai usar uma hora, sabia? Deus vai falar com alguém e vai falar assim, olha o exemplo do fulano ou da fulana de tal. Pode até citar você na visão de alguém, porque Deus ele usa pessoas para ganhar pessoas. Eu achei muito interessante isso aqui, eu achei muito bonito isso aqui. E a situação de Jerusalém em Judá não estava boa. E Deus falou mais ainda, hein? Ele disse mais ainda o quê? Ele falou assim, olha, está a tal ponto, Ezequiel, que ainda que esses 3 homens honestos, justos, se eles estivessem dentro da cidade com os seus filhos, até os seus filhos seriam destruídos, eu pouparia a vida só dos 3. Olha a moral que esses homens têm com Deus. Olha o crédito que esses homens tinham com Deus. Meu irmão, qual é o crédito que você está tendo com Deus? Minha irmã, qual é o crédito que você está tendo com Deus? Qual é o crédito que eu estou tendo com Deus? Será que eu estou tendo crédito com Deus a ponto de Deus citar o meu nome como referência para falar com alguém? Olha o crédito. Ainda que os filhos deles estivessem na cidade, a cidade seria destruída, mas eles não. E a cidade seria destruída com os filhos, porém os 3 eu pouparia. Olha a moral que esses homens tinham com Deus. É muito grande. Servir de referência para Deus, isso é muito grande, isso é enorme, não tem tamanho para descrever isso. Então, queridos, eles chegaram ao tal ponto que se acenderam tanto a ira de Deus, e Deus volta a dizer, Ezequiel, diga que se eles se arrependerem, eu vou trazê-los a mim e eu serei novamente o seu Deus. Tudo que Deus quer? Arrependimento. Então aqui para concluir, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Me ajuda aí, me ajuda. Antes de concluir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu livro Manual do Cooperador, que, nossa, dezenas de pessoas já compraram, gostaram muito, onde eu ensino as funções da igreja. Função de cooperador, de diácono, um pouco de presbítero, sobre ética nos cultos de Santa Ceia, sobre saudação, tempo de saudação, o que é uma saudação. Eu deixo tudo lá nesse Manual do Cooperador. Isso aí poupa muito a vida dos pastores para ficar fazendo reunião e ficar falando para cooperador todo dia a mesma coisa. Então,
Vá lá, adquira aí nesse link aí embaixo o manual do cooperador, né? Indica para os seus obreiros e todos vão estar lendo todos os dias e aí você vai ver a mudança deles lá na sua igreja. Manual do cooperador aí embaixo na descrição. Então, para concluir, chegou ao ponto que Deus disse que ainda que Noé, Daniel e Jó intercedessem, eles seriam poupados, mas a cidade não. Às vezes, Deus tolera muitas coisas por causa dos justos. Às vezes Deus não destrói uma cidade inteira por causa de alguns justos que estão naquela cidade. Agora você está vendo a moral que você tem? Às vezes Deus livra um carro do acidente porque você está lá dentro. Às vezes Deus livra um avião de acidente porque você está dentro dele. Você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa para Deus. E Deus, Ele guarda os seus. Deus, Ele protege debaixo das suas asas, né? Lembra quando Ele falou lá? Ah, Israel, se vocês me entendessem, Israel, né? Protegesse aqui, ó, embaixo das asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Quando estamos servindo a Deus, Deus nos protege debaixo das suas asas. E quando estamos debaixo das asas de Deus, fala para mim, quem vai tocar? Ninguém. É por isso que eu peço nas minhas orações, Senhor, me guarde, me esconda debaixo das tuas asas, porque lá eu sei que eu estou seguro e ninguém vai me tocar. Estou debaixo das tuas asas. Senhor, me guarda, me proteja, Senhor. Que eu esteja ali debaixo das tuas potentes mãos, para ninguém me tocar. Meu amigo, se você estiver escondido debaixo das asas de Deus, ninguém te toca ali não. Quem é o diabo para te encostar? Quem é ele? Porque você está debaixo das asas de Deus. Isso é muito bom, não é? Ter um Deus protetor desse jeito. Mas não se esqueça, Deus é justo. Deus é amor, fogo consumidor. Deus é justiça. Ele gosta das coisas certas, perfeitas. Ele gosta das coisas organizadas. Tudo que formos fazer tem que ser organizado para Deus, tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor, dar o melhor de nós. E nada de ficar agradecendo deuses estranhos, porque se é Deus que fez, reconheça, porque a gratidão abre portas. A gratidão é um dos princípios para continuarmos sendo prósperos na vida. Então, gratidão, seja grato a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. O povo se corrompeu além da idolatria, porque Deus dava, eles agradeciam a Baal. Deus mandava chuva, eles agradeciam a Baal. Por isso que veio as consequências. Se acendeu a ira de Deus, eles foram só pecando, até que chegou o ponto de Deus falar tais coisas que nós aprendemos nessa lição. Então, conscientize, tá bom? Conscientiza, seja grato a Deus e lembre-se, Deus é justiça. Eu sou o Adonias Merinan, sou evangelista, tá bom? E esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal para me ajudar e até o próximo vídeo. Compartilhe.